Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um GGCast. Aê! Aê! O GGCast, que é o podcast da Gestão Gol Digital, assessoria de marketing 360 que ajuda a transformar vidas, negócios e resultados. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreve, ative as notificações para não perder nada que rola por aqui. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar como conectar propósito de vida a propósito do negócio. Sem dúvidas nenhuma vai ser mais um papo que inspira e conteúdo que vende, não é isso, Pablo? É isso. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, galera, primeiramente. E hoje nós temos o prazer aqui de receber esse casal maravilhoso, Elisângela, Anderson. Eles estão à frente da empresa Amor e Cuidado, que é uma empresa especializada em cuidado humanizado, né, para idosos, crianças, gestantes, adultos. Então, você que está precisando aí desse serviço ou quer saber um pouco mais desse nicho, não perca, fica aqui com a gente que com certeza será um papo maravilhoso. Mas vamos lá, galera, para a gente já iniciar, não perder muito tempo, que tem muita história boa, eu tenho certeza. Para quem está assistindo a gente agora, para quem está conhecendo vocês, conte um pouquinho pra gente quem é a Elisângela, quem é o Anderson por trás da Amor e Cuidado, unidade Catete. Vamos lá. Então, nós somos os gestores da empresa Amor e Cuidado e mais do que administradores da empresa, a gente tem um desejo, que é o desejo de cuidar, e não só cuidar, mas cuidar bem. Então, por isso que o nosso propósito é realmente de levar para essas famílias que tanto precisam uma leveza, uma qualidade de vida. Isso daí é muito importante. Quando a gente envia um cuidador para uma casa, a gente acompanha de perto, né, tudo que está envolvido ali naqueles cuidados. Então, a gente leva em consideração o assistido, a gente consegue levar o melhor cuidado porque a gente conhece bem esse idoso ou essa pessoa que tanto precisa. Bacana. Anderson? Eu sou carioca, sou marido dessa belezura. A gente tem um filho, né, o Gabriel, que é lindo, mas Bacana. Puxou a mãe. Eu não sou forte em beleza, mas eu sou forte no seguinte, né? Eu sou muito determinado. Eu, na Amor e Cuidado, eu estou por trás dos bastidores, geralmente a Elisângela que vai fazer o feedback lá com o cliente, mas eu sempre estou por trás ali vendo a parte financeira, a parte lá de contabilidade, né? Contato lá com o contador. A parte chata, geralmente eu que estou por trás. A melhor parte, que é o contato ali com o cliente, Elisângela que faz isso muito bem, é que vai lá para fazer esse contato. Bacana. Cara, muito legal. Elisângela, na nossa conversa você nos contou que teve um período da sua vida, né, que você estava ali cuidando do seu pai, né, num momento delicado, e a gente está falando exatamente sobre isso, né, sobre cuidado, né, ajudar pessoas que estão passando por momentos difíceis, momentos delicados, e a gente sabe que quando a gente tem que cuidar sozinho de um familiar, muitas das vezes isso pode acabar se tornando um fardo, né, e aí eu queria te ouvir um pouquinho, né, como que foi essa experiência, né, para você nesse cuidado com o seu pai, e como que isso fez com que você tivesse, né, conectasse esse teu propósito, essa tua experiência agora com o propósito da empresa também? Então, eu aprendi a confirmar, né, que cuidar não tem que ser um peso, né? Cuidar é um ato de amor. E eu aprendi isso em casa, porque o meu pai, quando estava com 49 anos, ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. Então, eu vi a minha mãe ali muito ativa, muito zelosa nos cuidados com ele. Minha mãe, ela tinha muito carinho, muita preocupação. Então, aquilo ali foi um forte exemplo para a gente. Sendo que, anos depois, meu pai sofreu um AVC. Então, a situação acabou ficando mais complicada, né? Então, agora meu pai precisaria de um suporte maior. E nossa casa era eu, minhas duas irmãs, minha mãe, e tinha uma tia também que apoiava. Mas a gente sabe a grande dificuldade que muitas famílias têm, que podem ter vários filhos, mas chega nessa hora, um dá uma desculpa daqui, outro dá uma desculpa dali. Todo mundo some. Isso aí, todo mundo some. Só que eu tive um privilégio, a nossa família muito unida, e nós nos juntamos, nos unimos, porque meu pai, além da questão do AVC, um ano depois ele foi diagnosticado com câncer.
Então, foram muitas idas e vindas do hospital. E quem enfrenta isso sabe o quão difícil, o quão desgastante é. Então, nos unimos, dividimos as tarefas para que ninguém ficasse sobrecarregado. E isso foi importantíssimo. A gente tinha esse apoio da minha tia e minhas irmãs. E as minhas irmãs, a gente sempre revezava no hospital. Meu pai não ficava um minuto sequer sozinho. E a gente entendia como isso era importante ali para ele. E qual era uma preocupação que a gente tinha do meu pai? Calma. Bebe água. É um assunto complicado. Do meu pai... Vai sair. Não, tranquilo. Meu pai não sentia que ele era um peso para a gente. A gente tinha muito essa preocupação. Porque a gente pensava o seguinte, ele estava vivendo ali uma situação tão delicada, né, tão dolorosa, e ainda ter mais esse peso para ele, né, de achar que estava atrapalhando a gente. Então, a gente cuidava dele com muita alegria, com muito carinho, para realmente ele se sentir ali muito acolhido. E nós conseguimos. Porque eu lembro algo que me marcou muito, foi numa determinada ocasião que ele estava hospitalizado, e nesse dia eu tinha saído eu estava de plantão, né? Então eu tinha saído do quarto para resolver alguma coisa, e quando eu voltei, o médico já estava lá conversando com ele. E sem que ele percebesse, ouvi a conversa, né? Da preocupação dele. Ele falou assim: eu tenho muita preocupação no dia que eu parti. E a preocupação não era com ele, era com a gente. Sim. E ele falou para o médico, as minhas filhas vivem em função de mim. E eu vejo o amor delas por mim. E eu fico pensando como que elas vão ficar não podendo cuidar de mim. Então, aquilo ali foi assim, um aquecimento no coração. Sim. Eu fiquei muito feliz. Passei para as minhas irmãs, para minha tia, que a gente realmente tinha cumprido ali um propósito de não fazer com que ele se sentisse um peso para a gente. E ele realmente não era. Né? A gente tinha momentos mais desgastantes, sim, mas o fato da gente dividir as tarefas, isso se tornou muito leve e a gente conseguiu levar até o final. E o amor também, né? Porque por mais que divide... Eu passei por uma situação não tão parecida, mas... tive um problema com a minha mãe também, e assim, você vê, quando você realmente, né, não só você, mas quem está ali ao redor tratando com amor, né, as coisas ficam mais leves, né, uma situação pesada, isso não tem muito o que fazer, com o passar do tempo vai ficando cada vez mais pesado, mais cansativo para todo mundo que está ali. Então, assim, eu vejo, né, a importância, e eu fico imaginando, né, o quão gratificante foi de fato você ouvir, né, do seu pai, falando, né, da preocupação dele, mas que ao mesmo tempo ele via o carinho que vocês tiveram cuidando dele ali. Então, sim, parabéns, né? Assim, ninguém quer passar por essa situação, mas que bom que vocês conseguiram passar da melhor maneira, né, para ele, né? Então, eu vi, assim, aí só contextualizando, né, tipo, lá em casa também teve uma situação parecida. E a gente conseguiu ali, a família não era tão unida, mas uma situação acabou unindo todo mundo para fazer, então, parabéns, porque realmente é uma situação bem complicada. Isso. Parabéns no bom sentido, né? Vocês entenderam. Mas vamos aproveitar aqui a próxima pergunta. Você falou que dentro de todo esse contexto, né? Eu queria saber o que mudou dentro de você quando você percebeu que pedir ajuda era um ato de amor, né? Você até usou essa frase no início de quando você falou, mas qual foi essa virada de chave ali para realmente você perceber tudo isso? Então, o que eu vivi com meu pai me fez mudar o meu olhar, né, sobre cuidados.
que a pessoa que precisa de cuidados, a família que precisa, ela não precisa, ela precisa sim do suporte técnico, né? É importante, porque para cuidar você tem que saber. Isso aí é inquestionável. Porém, ela precisa, mais do que isso, ela precisa daquele olhar humano. Ela precisa de uma pessoa que respeite, né? Que leve em consideração a dignidade do familiar dela. Então, isso é muito necessário. E a pessoa pedir ajuda é primordial, porque a gente sabe que, embora cuidar é um ato de amor, mas exige muito esforço, né? É desgastante, tanto físico quanto emocional. Infelizmente, não são todas as famílias, por diversos motivos, que não têm esse apoio, e nós não somos super-heróis, né? Não temos superpoderes. Queremos estar presente o tempo todo, mas vamos conseguir sozinhos? Não. Então, a gente precisa dessa ajuda. Então, quando eu pensei exatamente em tudo isso que eu passei, né, com o meu pai, veio aquele forte desejo de querer dar continuidade a isso. De que forma? Ajudar outras pessoas e mostrar para elas que elas podem sim ter esse apoio. E Amor e Cuidado, o Catete está aí para ajudar. Nossa, que bacana. E hoje, a gente entrando, né, um pouco mais nisso, o que as famílias mais buscam quando elas chegam até vocês? Assim? O que elas costumam, né, relatar com mais frequência? Normalmente buscam alívio. Alívio, né? Porque, como foi falado aqui, né, às vezes a família é grande, mas sobrecarrega uma pessoa, ela acha que dá conta, ela vai tentando, só que chega uma hora que ela desmorona. E aí ela precisa de alívio, de suporte, né? Então, na maioria das vezes, chega até a gente por conta disso, né? Dessa necessidade. Elas estão pedindo socorro, né? Elas querem a segurança, elas querem uma ajuda mesmo, para que elas possam seguir a rotina delas. Porque, infelizmente, assim, não tem como a pessoa ela parar a vida dela e viver 100% em função da outra. Senão, não faz sentido, né? Ela precisa trabalhar, ela tem filhos, né? Tem um casamento. Então, ela colocar tudo isso num contexto só fica muito difícil. Então, quando ela tem esse apoio, esse cuidador ali atento e profissional, isso alivia muito. Ela continua amando, ela continua demonstrando o amor dela, só que agora ela tem um apoio. E geralmente quando você escuta os especialistas, né, tratando desse assunto, uma das coisas que eles geralmente falam é o seguinte: se você está cuidando de uma pessoa idosa, né, talvez lá com alguma comorbidade, enfim, da forma que for, não espere ficar exausto, se sentir exausto. Busque ajuda antes, porque senão as coisas vão só piorando, e aí quando você se dá conta, às vezes fica mais complicado de você reverter o quadro. Verdade. Bacana. Às vezes é tarde, né? É tarde. Se você poderia ter uma expectativa de melhora daquele familiar, né? Pode ser que você já não consiga mais, né? Essa é a verdade. E tem um risco maior aí também, né? Que é quando a gente acaba tendo pessoas, vou dizer assim, a gente está falando aqui de cuidadores profissionais, então o contraponto seria o cuidador amador, né? Que acaba sendo um risco também dentro de casa. Né? Uma pessoa ali que ela não tem a experiência, né, para poder lidar com aquele ente, vamos dizer assim, né? Que pode estar por N situações, né, muitas das vezes ali, né, não tem a devida mobilidade, questão de saúde e tudo mais. Então acaba sendo até um risco para a própria vida desse ente querido, né? E tudo que a gente faz na vida, qualquer decisão que a gente tome, se a gente tomar de forma apressada, normalmente o resultado não é bom. Sim. Então, que a pessoa está exausta, ela não aguenta mais, ela está precisando de socorro. Às vezes ela recorre a qualquer tipo de serviço. Sim. Aí, às vezes, ela se decepciona porque não foi um serviço adequado ali para aquela pessoa, né? Não foi algo personalizado, ninguém foi lá para olhar, ver o que de fato precisava. Então, é algo que a gente tenta buscar para dar a melhor condição, não só para o familiar, como também para a pessoa que vai ser assistida. Né? Bacana. E o barato sai caro, né? E numa situação dessa, assim, né? Não é um produto, né? Que a gente, vou ver aqui se funciona. Né? É o cuidado com alguém que a gente ama, né?
Então, não pode se basear pelo preço, Sim. né? Então, já vou fazer aqui, eu já procuro amor e cuidado. Catete. 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 Mas vamos lá, galera. Assim, se tivesse que explicar em uma frase, assim, o que é amor e cuidado, unidade catete, para quem está conhecendo agora, qual seria essa frase? Amor e cuidado, uma frase que eu gosto muito é: nós cuidamos da pessoa que você ama como se estivéssemos cuidando da nossa própria família. Eu gosto muito porque eu me coloco no lugar, né, desse familiar. A todas as preocupações que ele tem ao contratar uma pessoa. E eu escolheria uma empresa que fosse bem humana. Claro, eu ia querer que fossem profissionais, pessoas qualificadas, mas eu ia dar prioridade para esse lado humano. Então, que empresa eu escolheria? Eu ia escolher essa que tem um olhar realmente de afeto, né, de cuidado, de carinho. A gente pensa, né, em alguns clientes nossos, como, por exemplo, hoje, a cuidadora, uma senhora que ela realmente, meio que ela perdeu a vontade de fazer as coisas. E hoje eu recebi uma foto, ela indo ao médico, toda arrumada, parecia que ia viajar. Bacana. Isso tudo pelo carinho daquela cuidadora com ela. Foi assim... foi muito bonito, né? Quando eu vi, a filha mandou foto. Então, quando a gente vê que o trabalho está sendo feito exatamente conforme a gente orienta e conforme aquilo que a gente identificou naquele cuidador, a gente fica feliz. Mostra que a gente está acertando, né? Nossa, Bacana. que lindo. E pode falar, Anderson. Perdão. A frase, para mim, que eu acho que mostra bem qual é o nosso propósito, é que cuidar é olhar além da necessidade, é enxergar a pessoa. Porque quando a gente vai fazer a visita lá na casa da pessoa, às vezes ela já tem uma empresa que está prestando cuidado. Só que ela, às vezes, está querendo mudar, está querendo ver outras possibilidades. E é uma coisa que, infelizmente, a gente acaba vendo, né? Que olha só para as necessidades. Eu quero um copo d'água. Vamos dar um copo d'água. Eu preciso ir no banheiro. Vai levar para o banheiro. A gente precisa fazer mais, enxergar além, enxergar a pessoa, né? O que a pessoa gosta de fazer, o que ela gostava de fazer antes, quando ela estava bem, algum tipo de jogo, ela gosta de passear, né? Estimular a pessoa a ela ter a sua independência, né? Então, quando a gente faz desse jeito, não é ficar lá no celular, né? Tá lá o tempo todo no celular. Só senta do lado, né? Às vezes nem conversa, não bate um papo com a pessoa. E isso a gente vê que é muito ruim, é uma coisa muito fria, né? Sim. Só dá isso para a pessoa. E em contrapartida, quando você enxerga a pessoa e vê quais são as necessidades dela, pegou feedback com a família, essa visita é justamente para isso. Pega feedback do que gostava, do que gosta de comer, enfim, uma série de detalhes. A pessoa ela realmente muda quando ela recebe esse cuidado. Entendi. Então, o cuidador, quando ele vai, quando ele é direcionado, né, para uma casa, para uma família, ele já recebe todo esse briefing, né, do paciente e ele já tem ali a orientação de como lidar, né, com esse paciente, não é isso? Isso mesmo, porque a gente precisa conhecer bem esse assistido, né? Esse cliente. Então, a gente vai até a casa, conversa com a família, conversa direto com ele, porque não é nem um pouco agradável. Se ele é a pessoa que vai ser cuidada, a gente tem que levar em consideração a opinião dele. Então, embora a gente pegue as informações com o filho, com o genro, com a nora, né, antecipadamente, mas ali eu quero sentar e conversar com ele. O que ele gosta de fazer? Aí a gente dá, quando a pessoa, o idoso, né, fica um pouco na dúvida, a gente dá até algumas sugestões. Você gosta de fazer isso? Não, isso eu não gosto, não. Não, então não tem problema. Vamos procurar alguma coisa que o senhor gosta de fazer. E, às vezes, ele mesmo vai descobrir, porque eu sempre falo, vamos experimentar. Você já fez? O senhor já fez? Não. Então, vamos experimentar? Se o senhor não gostar, não precisa dar continuidade. Legal. Então, assim, a gente vai trazendo esse idoso, porque, às vezes, ele sente que a opinião dele não importa muito. Então, quando eu sento e converso direto com ele se sente ali parte, né, daquele cuidado, ele se sente parte ali. Então, isso a gente leva muito em consideração.
E tem muita gente que às vezes liga, né? Faz o contato com a gente. E aí a gente pergunta, mas como é que é o nome da pessoa que a gente vai cuidar, ou que você está precisando do cuidado? A pessoa, poxa, mas o nome... Tem gente que já fez contato e não perguntou o nome. Uhum. É tipo assim, é só eu, né, que estou contratando. Sim. A pessoa não sabe nem o nome da pessoa. A gente, no outro dia, uma cliente, ela fez contato com a gente e ela pontuou isso, né? Que não perguntaram o nome, só mandaram uma proposta. É tanto para a gente cuidar da pessoa. Então, as pessoas, hoje em dia, as pessoas estão muito carentes, né, de conversar. Sim. É só você ir em algum lugar, né, numa padaria ou estar no mercado. Se você der um pouquinho de atenção, se for um idoso, então, ele vai abrir a vida inteira para você. Isso é verdade. As pessoas estão carentes, né? É isso aí. Sim. Então, a questão do cuidado humanizado envolve isso. E, por exemplo, uma prática que é comum hoje, a gente não tem como dizer quem faz isso, né? Mas a gente percebe que é uma coisa comum. É tipo assim, ô fulano, falando com o cuidador, né? Olha, tem um cuidado para você fazer numa casa tal. É facinho. Aí a pessoa vai. Só que chega lá, às vezes não é fácil. Sim. Tem um monte de situação envolvida. Então, quando o cuidador chega lá, ele, mas não era isso. Disseram que era uma coisa simples de fazer. Tem um monte de coisa envolvida. Então, fica ruim para quem está prestando o serviço, o cuidador, para a família e principalmente para o assistido. Então, no nosso caso, a gente vai lá na casa, pega todos os detalhes o máximo possível e a gente já começa a pensar, poxa, fulano vai ser legal para atender ele, né? E aí, quando a gente faz isso, aí legal. Agora resta saber se a pessoa vai estar disposta, né? Porque eles trabalham bastante. E aí, quando a gente informa para eles, olha, lá no senhor fulano, lá é assim, 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 assim. E aí, topa? Não, legal, quero, gostei. Então, ele se envolve com a história da pessoa. E aí ele vai sabendo exatamente o que precisa fazer. Então, todo mundo sai ganhando no final das contas. Nossa, perfeito. E essa questão da gente realmente cruzar aí o perfil do cuidador, mas o perfil de quem vai ser cuidado é importantíssimo. Você imagina, né? A pessoa ali, ela não gosta de muita conversa. Aí eu mando uma cuidadora que é muito comunicativa. Eu vou ter problema. Vai ter atrito. Vai ter atrito. O contrário também, né? É uma pessoa que ela precisa, que às vezes o cliente até fala, eu queria uma pessoa animada. Em geral, é esse tipo de cuidador que eles procuram. Pessoas animadas, de bem com a vida, né? Nós orientamos muito o cuidador. A gente está ali no momento delicado da família. A gente não tem que ir para lá para levar problemas. Eu tenho problema, você tem problema, eles têm um problema, mas a gente está ali para diminuir o máximo de todas as dificuldades. Então, essa questão de ficar resmungando, de ficar falando da sua vida, porque eu tenho que pagar isso, ou meu filho é assim, não é nosso papel ali. Ali é levar realmente leveza para aquela casa, para aquele lar. Perfeito. E aí vocês falando isso, o que vem muito à nossa mente é que a equipe ela se torna basicamente o coração, né, da empresa, né, do negócio como um todo, né, e é um trabalho difícil mesmo de você conseguir equilibrar a vontade do cliente que está na ponta com os profissionais que vocês estão contratando também para poder ter esse match, vamos dizer assim. E aí já aproveitando, né, como que, ou melhor, o que vocês consideram de pilar ali de valores, né, na hora de contratar esse colaborador, esse cuidador para o time de vocês? Primeiro, tem que ser uma pessoa confiável, uma pessoa respeitosa, né? Uma pessoa que tenha empatia. E isso é muito importante porque a pessoa ela precisa se colocar no lugar do outro. A gente tem que entender que aquela pessoa ali, aquele momento fragilizado dela, independente de como ela esteja, ela tem uma história. Sim. Ela teve uma vida. E isso tem que ser respeitado, né? Então, a gente fala muito isso para os cuidadores. A gente faz até nós temos uma lista de qualidades, né? Do que a pessoa é mais, do que a pessoa é menos. E a gente pede mesmo para ela ser sincera. Como, por exemplo, proativa, né? Ela tem proatividade, ela é uma pessoa alegre, e tem outras qualidades também. E a gente pede para eles serem sinceros quando fazem isso. E a gente também, ali na entrevista, a gente sente se aquilo ali é verdade ou não. Sim. Conseguimos 100%? Nem sempre, né?
Mas uma boa conversa a gente consegue. Então, quando você se coloca no lugar do outro, você demonstra empatia, o que você pensa? Se eu tivesse essa idade, ou tivesse com esse problema, como que eu queria ser cuidada agora? Ninguém vai dizer que dobraria a quantidade de remédio para eu ficar dormindo direto. Claro que não, né? Eu queria uma pessoa carinhosa, uma pessoa que conversasse comigo. Então, a pessoa se colocando no lugar da outra vai ser exatamente a forma como ela vai tratar. Então, como eu quero ser tratada, eu quero ser tratada assim. Então, é assim que eu vou tratar esse idoso, essa idosa, ou essa pessoa, né? Porque não é só, embora a nossa empresa, a maior parte dos clientes são idosos, mas tem mais novos que precisam realmente de ajuda, né? E também igual a questão do idoso, da pessoa, o idoso que ele tem uma resistência a ter cuidador. Imagina, o idoso ele anda, ele come, faz tudo. Às vezes ele tem o próprio negócio dele, que ele consegue ali fazer sempre uma coisa ou outra, ele não largou totalmente os negócios dele, e é lúcido. Aí ele pensa, mas eu preciso de cuidador? Porque na cabeça da pessoa, o cuidador é o quê? É aquele que vai trocar a fralda, aquele que vai dar banho, aquele que vai dar comidinha na boca. Não é assim, né? Então, a gente tem uma equipe preparada justamente para esses idosos que precisam desse apoio, que eu até falo, não, o senhor não precisa ser cuidado, o senhor precisa ter uma companhia. Então, com uma companhia, ele consegue fazer várias coisas que sozinho ele não faria ou ele não teria ânimo. Né? Sozinho para fazer, né? Ele não teria ânimo. Então, o cuidador não é somente para aquela pessoa que está acamada, aquela pessoa que está com Alzheimer. Não, ele pode ser também uma companhia diária. Né? E muitos aceitam por conta disso e depois vem o benefício. Pode falar. Uma outra coisa que a gente preza muito é a questão de responsabilidade, né? Porque muitas das vezes que a pessoa, o cliente, ele chega até a gente é porque ele contratou pessoas individuais, não foi por uma empresa, e aí toda hora ele fica na mão. E não, hoje eu não vou não, tá? Arruma outra aí. E aí agora, como é que você arruma? Você já se programou todo, né? Então a responsabilidade a gente leva muito em conta. Porque uma das coisas que a gente promete, oferece para o cliente é tipo assim, olha, se houver um imprevisto, isso acontece com todo mundo, né? O cuidador falou que não tem como ele ir hoje. Houve problema com o filho, enfim, não vai. A gente vai mandar uma outra pessoa. E a gente já tem algumas pessoas já meio que de backup lá. E aí, olha, a gente precisa de que atenda lá fulano. E aí a pessoa ela vai se direcionar para lá. Só esperar, aguardar um pouquinho que vai para lá. Caso demore um pouco, o supervisor vai na frente, até para a pessoa ela não ficar desassistida lá, né? Talvez não tenha começado nem o plantão ainda, mas ela não vai ficar desassistida. Então, a responsabilidade, ela precisa vir quase que em primeiro lugar, né? E na entrevista que a gente faz, a gente começa a perceber um pouco isso, né? Se a pessoa é responsável ou não. Geralmente, ela leva, às vezes, referência, a gente liga para saber, né? Como é que era, né? Tinha muita troca, enfim, a gente vai tentando apurar ao máximo. E, por mais que a gente faça isso, né? Essa triagem toda para entregar o melhor para o cliente, tem a supervisão. Então, a gente vai lá conversar, bate papo, ver se está tudo bem entre todo mundo, se está acontecendo do jeito que a gente gostaria, né? E se houver necessidade, a gente faz algum ajuste, né? Muda o cuidador, né? Olha, a gente precisa que você atenda numa outra casa. A gente está querendo colocar uma outra pessoa aqui. E a gente vai ajustando o máximo possível para que tudo fique bem. Muito bacana. E uma coisa também muito importante que o cuidador precisa ter é discrição. Né, sigilo, às vezes ali ele pode escutar várias coisas. Então, isso a gente também orienta muito os cuidadores. Principalmente numa casa em que tem outros empregados, ficar de conversa, né? Isso não é legal. Então, a gente prioriza também essa questão da discrição do cuidador. Não, bacana. Perfeito. E entrando um pouco nessa parte de gestão de equipe, né? Como vocês enxergam ser líder nesse segmento, né? Liderar principalmente ali os cuidadores. Seria mais processo? É mais presença? É mais exemplo? Como funciona lá para vocês na prática? Então, para mim, o que está assim, no topo é presença. É claro que a empresa ela precisa ser organizada, ela precisa ter os processos, isso é importante. Só que a presença, você consegue detectar alguns problemas ou direcionar melhor
os cuidados que o processo por si só não conseguiria. Então, eu dou muita importância a isso, de estar presente para saber exatamente como que estão acontecendo as coisas, justamente para ter esse melhor cuidado. E junto com a presença, o exemplo, né? Porque você vai lá, você está vendo que, puxa, podia melhorar o negócio. Se você bota a mão e faz, você está dando o exemplo, aí a pessoa, no mínimo, ela pensa assim, poxa, se ele está fazendo, por que eu não posso fazer? Né? Então, quem sai ganhando na ponta é a pessoa que está sendo cuidada. Né? Bacana. Agora, como fazer com que o cuidador ele realmente abrace a cultura do amor e cuidado, né? Se a gente está falando de que são muitos cuidadores, gerir a equipe não é fácil, como é que vocês enxergam esse ponto? Porque ele também é muito importante, né? Porque uma vez que ele entende, né, que ele precisa, tudo isso que vocês acabaram de falar agora, se ele assimila e ele compra essa ideia, ele veste essa camisa, automaticamente ele vai levar essa experiência 100% para a pessoa que vai ser cuidada, o paciente, né? Então, como é que a gente faz essa gestão de cultura nesse caso? Boa pergunta. Não briguem, cada um de cada vez. Uma das formas é o treinamento. Né? A gente faz o treinamento e sempre vão ter coisas novas a ser passadas. A gente reforça muito essa questão da forma como que o cuidador ele deve se posicionar na casa. E estar presente, manter uma linha de comunicação bem aberta com os cuidadores. O que acontece? O cuidador ele é o coração da empresa. Uma vez eu escutei uma entrevista e que foi feita a pergunta assim, quem você trata melhor na sua empresa? Seu empregado ou seu cliente? Em geral, as pessoas dizem, meu cliente. Aí ele falou, é um erro. E eu concordei. Porque no momento que você trata melhor o seu colaborador, automaticamente ele vai tratar muito bem o cliente. Então, a gente procura também mostrar esse lado humano com os cuidadores. A gente sabe o quanto, muitas das vezes, o tanto que eles são desvalorizados, né? Não recebe acolhimento. Tanto que quando eu inicio um contrato novo, geralmente eu levo uma carta para eles, né, com uma lembrancinha, um mimo, né, um mimo, para mostrar como ele é importante naquela casa ali. E eu sempre falo, olha, a gente vai conseguir, nós vamos fazer a diferença na vida da Dona Maria, do seu João, eu falo isso. Então, isso é uma motivação. Sempre que possível, porque geralmente todo final de plantão elas mandam um feedback, como foi o plantão, que nós temos o livro de rotina. Então, ali é colocado tudo e manda num grupo em que nós temos a família, a gente da empresa e os cuidadores. Eu sempre agradeço por aquele plantão. E também eu sempre procuro dar um bom dia e desejando um excelente plantão. E ali durante o dia, qualquer pergunta, qualquer dúvida, eu sempre tenho uma equipe ali de prontidão para responder. Então, eu acho que mostrar para esse cuidador, né, o quão importante ele é naquele cuidado, e ele é realmente. Porque se ele não fizer um trabalho bem feito, tudo que a gente pensa, né, tudo que a gente idealiza não vai à frente. E a palavra, o nome amor e cuidado, não é só para quem está sendo assistido, né? Se aplica também ao cuidador. Como ela falou, né? Eles, na maioria das vezes, são muito desvalorizados, né? Uhum. É como se... se você quiser trabalhar bem, se não quiser, não está fazendo muita diferença, não. Então, tem um pouco isso. Sim. Por exemplo, é comum, infelizmente, às vezes, a gente conversando com eles, poxa, eu estava prestando serviço para uma empresa, poxa, mas não pagava em dia. Então, assim, a pessoa ela tem lá o compromisso dela também, né? Então, acho que, no mínimo, o que foi combinado não é caro, né? Isso. Você vai lá e cumpre, né? Mas não fazem. Tipo assim, ele pode esperar. E a gente tenta mostrar que não é assim. E o que a gente ganha com isso? Quando a gente tenta... Mesmo como ela falou, né? Quando vai lá visitar o assistido e o cuidador está lá no plantão dele, leva lá um chocolate, um bombom. Parece uma coisa pequena e sem muito sentido, sem muito significado. Mas a pessoa ela fica extremamente assim, poxa, ninguém me cuida assim, cuida de mim assim.
E aí começa a indicar, olha, tem uma amiga que também ela é cuidadora, Isso. eu já falei com ela. Legal. E aí, o que acontece? A gente começa a ter contato com pessoas que trabalham muito bem, mas que estavam meio lá de escanteio, galera. né? E aí começam a vir pra gente pessoas, e você vai conversar, ver que, poxa, são pessoas que são super corretas, trabalham muito bem, então chamam pessoas boas, né, pro nosso lado, quando a gente mostra esse cuidado com eles, né? Boa, perfeito. Eu digo- pode falar, E nós queremos na nossa equipe os melhores cuidadores. Não queremos. Muitas das vezes o cuidador ele liga, ele passa uma mensagem e pergunta assim: nunca vi, primeira vez que está entrando em contato com a gente, tem plantão disponível? Porque é uma prática em algumas empresas. Aham. Mesmo que tenha um plantão disponível, precisa passar pelo processo seletivo. Sim. Eu não posso simplesmente enviar um cuidador que entrou ali em contato, enviou um currículo, eu olhei o currículo, atende, e eu envio, sem eu ter esse contato com a pessoa, Como né? se fosse simplesmente um serviço de bico. entrega, né? Tá fazendo um bico ali. Exatamente. A gente tem que pensar que a gente está cuidando do amor de uma outra pessoa. Então, ali tem que ter ali o melhor cuidador. E o que a gente procura montar na nossa equipe são os melhores cuidadores. E esse tratamento que eu tenho com eles não é simplesmente pelo fato assim, eu estou te tratando assim para você tratar o meu cliente muito bem. Isso daí é uma consequência. Eu faço realmente isso porque eu amo a equipe que a gente formou agora. Né? Não tenho o que reclamar. É uma equipe muito boa e a gente quer aumentar mais ainda essa equipe com pessoas tão boas quanto as que já tem. Isso é bacana. Eu vejo, a gente sempre fala aqui que o exemplo arrasta, né? E aí, assim, né, a gente tá tendo o primeiro contato presencial hoje, mas a gente já teve reuniões online, né? Então, assim, aí é uma opinião aqui. Assim, logo no primeiro contato que eu tive primeiro com a Elisângela, né? Já deu para ver esse diferencial, sabe? Do contato, de como perguntar. É aquele, sabe? Você vê o lado humano mesmo. E aí depois eu conheci o Anderson. E, cara, só complementou. Então, assim, mais uma vez, parabéns para vocês, porque geralmente os colaboradores, eles são reflexos dos donos. Né? Então, se eles são assim, se vocês conseguiram formar, vocês podem ter certeza que tem grande parcelas de culpa de vocês aí nisso, porque... se comigo, né, que em tese eu era um prestador de serviço a primeiro momento, vocês me trataram daquele jeito, imagine pros funcionários, né? Então, parabéns, amor e cuidado, com certeza é o que é por conta de vocês, e vocês sabem, eu acho que vocês sabem disso. Mas deixa eu aproveitar com uma pergunta aqui, que vocês informaram que um dos maiores desafios, né, é você conseguir levar segurança para a família, levar paz, né? E eu vejo, né, e vocês já têm relatos disso, de quando realmente vocês entram lá, vocês fazem essa mudança na vida das pessoas. E eu queria entender um pouco de vocês, assim, e aí o depoimento mesmo, assim, do que vocês mais escutam ali de, cara, depois que Amor e Cuidado entrou aqui na minha casa, eu vi esse tipo aqui de mudança, o que vocês têm aí de relato? E o que vocês percebem, né, quando vocês entram? Então, a gente recebe, né, mensagens dos clientes, filhos, falando assim, a tranquilidade que eles têm agora com os nossos cuidados ali. Nós temos uma equipe que faz agendamentos de consultas e exames. Isso não está... A empresa ela não é nem obrigação da empresa fazer isso, mas a gente pegou essa responsabilidade para a gente porque a gente entende como que isso demanda tempo. E o que a pessoa tem, o que ela não tem é tempo. Né? Então, quando a gente relata isso, ai, que bom, isso vai me aliviar tanto. Tem até uma mensagem de uma cliente que mora em outro estado, relatando sobre essa satisfação que ela está com a gente. Eu posso até procurar aqui para ler. Pode, deixa eu pegar aqui. Pode. Deixa eu ver aqui. Então, enquanto ela procura, né? Uhum. Aí a gente vai lembrando de alguns casos, né? Aquilo que a gente falou no início. Às vezes, a família é grande, tem um só cuidando e já está sobrecarregado. batendo pino, né? Está batendo biela lá. A gente cuidou de uma senhora, de uma idosinha, e a filha mora fora do país,
E aí ela que fez contato com a gente, e a gente começou a auxiliar lá a família, né? A outra filha que ficava aqui direto com a mãe, a gente começou a auxiliar, fazer toda uma rotina lá para poder aliviar ela, né? E aí ela começou a fazer coisas que há muito tempo ela não conseguia fazer, porque eu ficava ali o tempo todo com a mãe. Os outros filhos, infelizmente, não queriam saber. Então, praticamente de frente, estava essa que morava fora, que auxiliava mais na questão financeira, e a que estava junto ali. Então, assim, coisas que ela não fazia há muito tempo. Ela, puxa vida, agora, quanto tempo que eu não fazia isso? Bacana. Então, assim, essa satisfação da pessoa de meio que voltou a viver de novo, eles ficam bem contentes e satisfeitos com isso, né? Isso pra gente é extremamente gratificante. Né? A gente vê que não é só operacional, é uma transformação de dentro para fora. Né? Exato. Não, e não é só pro assistido, né? É pra família Pra como um família, todo cara, mesmo, isso, né? isso Cara, mesmo. isso é bem interessante. É verdade. Essa cliente aqui, ela deixou um comentário, né? Falando assim: nesse momento aqui, a gente não tinha ainda começado o cuidado com a mãe dela. Começamos agora, tem 2 semanas. Mas o atendimento ali, o primeiro atendimento, olha o que ela falou. Quero deixar aqui minha gratidão e satisfação com o primeiro contato que tive com a empresa. Fui extremamente bem acolhida desde o início e fiquei realmente impressionada com a qualidade do atendimento, a atenção e toda a explicação cuidadosa que recebi. A gente tem muito... esse atendimento ele é feito com muito carinho, com muito cuidado, né? A gente tenta esclarecer o máximo. Aí fala assim, ó, algo que me marcou muito foi perceber que o cuidado deles não é apenas com o idoso, mas também com toda a família. Em cada palavra senti carinho, respeito e responsabilidade. Eles mesmo falaram algo que tocou meu coração, que estão ali para cuidar das nossas preciosidades. E isso trouxe uma sensação enorme de paz. Caramba. Então, eu fiquei muito feliz quando eu li esse relato, né? E a gente nem tinha começado, ela ainda estava verificando o orçamento, mas ela já teve uma ótima impressão. Então, assim, todo o nosso cuidado não é só do cuidador que enviamos, mas também ali do atendimento, quer seja por telefone, quer seja presencial. A gente quer passar essa confiança. Então, aqui a gente cumpriu, né, o nosso objetivo, né? Exatamente, que ali no primeiro contato ela conseguiu sentir essa paz, como ela falou. E pegando esse gancho aí do que essa cliente aí falou, a idosinha que ela disse que hoje se arrumou toda para ir no médico é filha dessa cliente. Pô, que maneiro. Legal. 2 semanas de atendimento. Como é que pode, né? Exatamente. Tá, então aproveitar aqui, vamos lá. Vocês são pessoas maravilhosas, né? E além de serem pessoas maravilhosas, dá para ver o quanto vocês se empenham em entregar realmente o melhor para as famílias. Ou seja, né, a gente costuma dizer que quando a gente tem empresários, empreendedores que estão dispostos a suar, a dar o sangue para entregar o seu máximo dentro de um segmento, todo mundo ganha. E automaticamente é o que acontece com vocês. E eu queria aproveitar, se vocês pudessem deixar 3 insights para quem está querendo empreender, está querendo ter um negócio dentro desse ramo, dentro desse segmento, assim como vocês também começaram lá atrás, né, qual seriam esses 3 insights aí que vocês deixariam? Pega desprevenido. E pode ser muito do que vocês passaram e viveram também. Né? Hoje vocês estão tocando a empresa, estão tocando de uma forma maravilhosa. É isso que a gente quer. Porque assim, às vezes a pessoa tá lá e ela também viveu uma experiência e ela tá pensando, tá cogitando a possibilidade de, mas ela não sabe qual caminho seguir. Então, uma das coisas assim que para mim é importante é você se identificar com o que você está querendo. Porque assim, empreender pensa só, na maioria das vezes, em retorno financeiro. Mas não é por aí. Se eu vou num caminho que só vai me dar retorno financeiro, bom, mas eu preciso de mais, porque se eu não me identifico com aquilo, então, será que eu consigo ir muito longe? Então, por exemplo, antes da gente empreender, né, nessa questão, eu já tinha pesquisado, né? Depois que eu tinha pesquisado bastante, eu conversei com ela, aí o olhinho brilhou, né? O olhinho dela brilhou, né? A gente, poxa, então acho que vai dar uma parceria legal. Então, assim, é você se identificar com aquilo.
Porque, infelizmente, hoje é uma coisa comum no mercado, a gente, não só nesse segmento, qualquer outro, que as pessoas relatam que o que se entrega hoje, às vezes, é muito pouco, né? É uma coisa... É pobre, né? Não tem muito engajamento de quem está oferecendo. Faz aquilo ali que foi combinado e é só isso. Quando você consegue entregar, porque você gosta daquilo, se identificou com aquilo, entregar um pouquinho a mais que seja, já faz uma diferença enorme. O sucesso disso é consequência do bom trabalho. Então, se você faz um bom trabalho em qualquer setor, você vai conseguir ver que você foi longe por causa do seu bom trabalho, que você conseguiu entregar mais que ninguém entregou. Poderia ter entregue, mas não entregou. Mas por você estar dedicado naquilo, com certeza você deslancha. Bacana. E entra essa questão realmente de você se identificar. Eu sempre fui da área comercial. Então, e sempre consegui fazer um bom trabalho nessa área, mas nunca lidando diretamente com idosos, né? Até então. Foram anos até que eu fui trabalhar numa empresa em que o público maior dela eram idosos. E dali eu comecei a ter contato com eles. Quantas histórias, a carência mesmo que eles têm, né, de ter alguém ali com o ouvido atento. Mas você fazer isso não por uma obrigação. Eu vou fazer porque isso é legal, eu vou fazer porque... Não, é porque você gosta realmente. Então, foi um público novo que eu conheci. Bacana. E eu gostei muito e me identifiquei. Quando o Anderson falou sobre cuidador de idosos, aí eu falei, é isso que eu quero. Porque aí veio a história do meu pai sobre a questão de cuidado, porque cuidado na nossa casa nunca foi considerado um peso, pelo contrário, e aí vieram todas aquelas lembranças e mais esses idosos com quem eu tinha contato direto. E era muito bom. Então, você precisa se identificar com o ramo. Se você for só pensando em dinheiro, eu vou ganhar, o dinheiro... Desiste. Desiste porque você não vai ser... Você não vai estar no lugar correto. Todo empreendimento tem desafio, né? Sim. Não é só porque você gosta daquilo que tudo vai ser flores, né? Um mar de rosas. Não, tem um monte de desafio. Qualquer um que quer empreender sabe que empreender, em especial hoje, não é fácil. Um monte de coisa envolvida, mas se você gosta daquilo que você está fazendo e você mata no peito os problemas, e quando você vê, você está feliz, né? Que acho que o principal é isso, é você estar contente e satisfeito com o que você faz. Bacana. Maravilhoso, pessoal. Assim, o insight valeu demais. Foi ouro, hein? Com certeza foi ouro. Infelizmente, o nosso podcast chegou ao final, mas antes de encerrar, rapidamente, só deixa como as pessoas encontram vocês, né? Qual o Instagram, como que eles conseguem chegar até vocês? O Instagram é @Amor e Cuidado Catete, né? Também tem o WhatsApp, né? Pode entrar lá no site também. Então, rede social a gente está Instagram. Deixa aqui embaixo o link. Isso, a gente vai deixar na descrição aí, né? Todos os contatos aí, é só falar com a gente. Maravilhoso. Quero agradecer demais, Anderson, obrigado. Elisângela, foi sensacional o nosso bate-papo aqui. Obrigado por terem abrido um pouco, né, da vivência de vocês e da história. E é isso, pessoal. Esse foi mais um GGCast da nossa temporada Papo que Inspira Conteúdo que Vende. E nos vemos no próximo episódio. Valeu.